Fala pessoal, boa tarde. Bom, vamos falar aqui sobre suporte e resistência, tá? Primeiros passos para a gente poder estar iniciando aí no mercado, lembrando que é um contexto de análise gráfica. Então aqui estamos no gráfico do mini índice, tá? Esse contexto você pode estar aplicando em qualquer outro mercado, tá? Em qualquer situação gráfica, o contexto gráfico ele vai te trazer o mesmo resultado. A diferença é a volatilidade do ativo desejado, certo? Bom, o que é suporte e resistência, galera? Vamos falar sobre a base, certo? São conceitos simples, de extrema importância, tá? Então, através do suporte e resistência, a gente vai trabalhar um contexto diante de fundos e topos, tá? E conseguir identificar as principais regiões do mercado, tá? Seja para day trade, seja para swing, trade ou scalp, tá certo? Estou aqui no gráfico diário, porque é o início, tá, galera? Então, para que a gente possa entender uma melhor funcionalidade, é saber identificar de onde o preço está vindo, né? Aonde o preço está e para onde o preço tende a ir. Então, aqui no contexto do gráfico diário, a gente consegue ver com bastante tranquilidade que o ativo vem numa tendência altista. Né, que o mercado ele vem aí numa tendência altista, né? Consegue identificar aí com tranquilidade, né? Fazendo topos e fundos, certo? Fazendo topos e fundos aí, mostrando para a gente a tendência altista. Então você consegue deduzir que o preço está vindo para romper o topo anterior, ok? Então resumindo, identificando isso num gráfico diário, a gente já consegue ter umas possibilidades do que pode acontecer no futuro, tá? Nada mais, nada menos do que seguir a tendência, tá certo? Então aqui no gráfico diário a gente tem um fundo, né, principal, certo, galera? Ó, a gente tem o fundo principal, o topo, então o preço está caindo, tá vindo para poder fazer o rompimento dos topos anteriores. Como que a gente consegue identificar, né? Como que a gente consegue mostrar aí as principais regiões em cima do suporte e da resistência? Aqui no gráfico diário, a gente consegue identificar como que foi, né, o movimento do dia anterior, que é muito importante para o que a gente faz. Por exemplo, hoje o mercado ainda está em aberto, tá? Estamos tendo aí um dia de queda, um dia negativo, mas viemos de um dia anterior de alta e de um dia anterior ainda de queda, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Tecnicamente, utilizando os recursos do dia anterior, você tem zonas bastante importantes de negociação, que nada mais nada é do que a máxima e a mínima do dia anterior. Então, ó, só para vocês entenderem e colocar em prática, vou pegar aqui ó, o dia anterior, ó, vou colocar aqui na máxima do dia anterior, ó, certo? E vou colocar uma outra linha na mínima, certo? Do dia anterior. Mais ou menos aí. Ótimo. Usando um dia ainda anterior, ele vai dar para a gente aqui um novo topo e uma nova mínima.
certo? Então, relevante aos 2 dias anteriores, nós temos essas duas zonas de resistência e temos essas duas zonas de suporte, tá certo? Vou cair aqui para o gráfico de 60, vocês observam que a gente vem diminuindo, tá? Sempre o gráfico. Então, você consegue filtrar, tá? Gráficos maiores para os menores, para que você possa tomar tomada de decisão com oportunidade de stop curto. Esse é o sentido, tá? Então tá aqui, ó, vou colocar aqui no gráfico de 5. Ó, tá aqui, tá? As duas regiões, ó. É válido lembrar, ó. Vou mudar aqui a cor. Vou deixar essa cor vermelha, tá? Por que vermelha, Robson? Porque são pontos de resistência, tá certo? E vou deixar aqui embaixo essa verde porque é ponto de suporte, tá? Para quem não sabe, o que é o suporte e o que é a resistência. Vamos lá. Vamos dizer que o preço ele está trabalhando dentro dessa zona, certo? Ele está trabalhando dentro dessa zona aqui, tudo ótimo. E a gente tem alguns pontos de suporte abaixo do preço, beleza? E alguns pontos de resistência para cima do preço. O que a gente tem que identificar é o seguinte, é entender que entre o movimento, a gente não negocia o preço. A gente é necessário esperar que o preço ele chega na região de suporte, ou ele chegue na região de resistência, para você poder negociar tanto a venda como a compra, certo? É óbvio, a gente sempre vai buscar vender no topo e comprar no fundo. Mas a partir do momento que o preço ele rompe um suporte ou ele rompe uma resistência, isso daqui inverte, certo, pessoal? Como assim inverte? Por exemplo, temos aqui um ponto de resistência, outro ponto de resistência, e temos o preço aqui embaixo. Suponhamos que o preço venha subindo, e aqui ele encontrou essa resistência, que faz com que o preço caia, tá? Em alguma hipótese, o preço ele rompe a resistência. Ele rompeu a resistência, isso é sinal que ele vai vir buscar o próximo ponto de resistência. Fazendo o quê? Essa resistência que ele acabou de romper torna-se a ser um quê? Um suporte. Certo? Por quê? Porque aí o preço ele tende a fazer esse movimento, respeitar o rompimento que era resistência e virou suporte, para poder vir buscar esse alvo aqui. Certo? Então, pessoal, independente de qualquer entrada, de qualquer contexto, existe uma peça-chave que alguns chamam de pivô, outros de pullback, correção, enfim. Mas eu sempre gosto de expor isso daqui, ó. Esse movimento aqui é um pivôzinho de alta, tá? E um pivôzinho de baixa. Então, esse movimento, eles são as peças-chave para o nosso operacional dentro da análise gráfica. Por quê? Você percebe que esse contexto aqui, a partir do momento que ele acontece aqui, você tem oportunidade de negociar a sua compra, continuidade de movimento, tá? Você tem a oportunidade de negociar a sua compra sabendo que seu stop está abaixo do fundo que ele acabou de fazer, tá certo? Está abaixo desse fundo aqui, ó. Então, o preço perdeu esse fundo, ele vai voltar a cair, você vai ter que estopar, entendeu? E o alvo principal é sempre os pontos de referência anterior, tendo como a prioridade o topo, né, que ele costuma deixar, o preço vai subir, ele está vindo de baixo. Então, ele vai fazer isso. Se você negocia a sua compra em algum ponto aqui, seu stop técnico está aqui, você tem como primeiro alvo o topo anterior, para ele fazer uma renovação de topo, buscando os próximos pontos de resistência como alvo principal, certo? Então, esses movimentos aqui, ó, pivô de alta, pivô de baixa, é de extrema importância para o nosso operacional. Beleza, pessoal? Então, ó, nesse contexto, a gente tem aqui as regiões de resistência dos 2 dias anteriores
e lá embaixo a região de suporte. Vocês vão perceber que existe uma diferença de pontuação muito longa, certo? Muito longa. Mas isso daqui é para identificar, pessoal, tendência diária, tá? Tendência diária. Por exemplo, ó, a gente pegamos 2 dias anteriores e no último dia a gente tivemos um dia altista, tá vendo? Ó, um dia altista. Por que um dia altista? Porque ele respeitou o fundo do dia anterior, tá vendo? Respeitou aqui o fundo do dia anterior, amanheceu com o preço aqui em cima, fez um novo fundo, certo? E veio testar os pontos de resistência do dia anterior. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Por quê? Porque só vai ter compra se o preço fazer o quê? Aquele movimento do pullback, do pivô de alta aí, que é a peça-chave do negócio. Se esse movimento aqui não acontece, não tem compra. Então, você observa hoje, o dia de hoje, por exemplo, ele amanheceu em cima de uma zona de resistência, tá vendo? Do topo dos últimos dias, região de venda, e ele amanheceu para cima do topo do dia anterior. Então, aqui é o topo do dia anterior, ontem, e aqui antes de ontem. Porém, é uma zona de venda. Você só vai ter a compra se ele romper essa zona de venda, certo? E trabalhar com pivô, na qual vai te dar uma estrutura com a maior tranquilidade para negociar a compra. Porque aí tu tem um stop curtinho. Entendeu? E vai buscar os alvos, os próximos pontos de referência de resistência lá em cima. Então, dentro desse contexto, você consegue observar que, olha aqui, ó, deixa eu só aumentar a tela. A gente consegue observar que ele respeita, porém, ó, uma volatilidade muito alta, tá vendo? 1.400 pontos. Necessariamente, galera, vocês não precisam ficar querendo adivinhar o segredo, adivinhar o melhor momento, sabe? Querer adivinhar para onde o preço vai. Não, saem do movimento. Foquem nisso, principalmente no início, ó. Como assim, Robson? Vocês observam que o preço ele está numa zona de continuidade? O preço nesse meio, ele está numa zona de continuidade. Como assim continuidade? Ou ele está vindo de um suporte ou ele está vindo de uma resistência. O que isso significa? Que se ele estiver vindo do suporte, ele vai buscar resistência, e se ele estiver vindo da resistência, ele vai buscar o suporte. Muitas das vezes, te identificando a tendência diária, possibilidade de você pegar o início. O exemplo do dia de hoje foi muito interessante, por quê? A gente tivemos, ó, o dia, a mínima aqui, a máxima aqui do dia anterior. Então tivemos um dia de alta, certo? O preço, ele amanheceu numa região de resistência. Então, se ele tivesse feito esse movimento que ele fez, foi exatamente para compra. A gente só ia vender se ele perdesse o quê? Voltasse para baixo das estruturas de venda de resistência e perdesse a linha de tendência do dia anterior. Certo? Então, ó, observa que a gente tivemos um gap de alta com uma tranquilidade muito fácil de visualizar, que aqui foi uma negociação compradora. Ó. Olha aí, ó. Aqui foi como se tivesse feito uma negociação compradora. Ó. Tá vendo? Você entende isso aqui, ó, esse gap, como um movimento de compra, sem mais. Tem, fecha gap, abre... Não. Negociou compra, entenda isso como um movimento comprador. O preço subiu. Já foi negociado. Então, é importante você ver que ele está numa linha de tendência, tá vendo? O que vai acontecer se o preço perder essa linha de tendência? Ele vai cair. Você não vai vender o preço acima da linha de tendência. Não vai. Embora estamos numa região de topo, região de resistência. Então, o mercado ele abre, ó, você consegue identificar com bastante tranquilidade, ó. Ele fez um fundo, ó. Tá vendo como é que ele vem fazendo, ó? Topos e fundos, ó. Ascendente, ó, tá vendo? Ó, rompendo todos os topos, tá vendo? Vou até esticar para vocês verem o futuro como é que funciona isso aqui, ó. Todas as regiões de topo, ó. Ele veio rompendo, tá vendo? A partir do momento que ele não rompeu mais esse camarada aqui, ó, ele mostrou a força
Mostrou o movimento de perdendo a força, né, do movimento de alta, pelo fato de encontrar uma região de resistência. Então, quando ele caiu exatamente aqui, ó, esse movimento que era total movimento vendedor, a gente tem o preço acima. Então, o que isso significa? A gente rompeu a resistência. Se a gente rompeu a resistência, ela vira suporte, certo? Ela vira suporte. Para quê? Para que o preço continue, tá, a subir. Beleza? Agora, se voltar para baixo, ela vai voltar a ser uma resistência. Vai te confirmar se perdesse a linha de tendência. Não vou focar na linha de tendência, porque não faz parte da aula agora. Então, ó, você consegue identificar que o preço ele fez a retração no ponto de compra, ó. Aqui era o primeiro, aqui era o segundo, tá? Conforme ele desceu, ele não deu movimento nenhum, ó, de compra, tá vendo? Ó? Deu 25 minutos caindo direto, ó. 25 minutos caindo direto. Até aparecer um camarada de compra, exatamente em cima do suporte. Então, o preço, ele rompe, você vai deduzir isso daqui, certo? Olha aqui, movimento do segredo, ó, o pullback, o pivô, enfim, certo? Por quê? Porque aqui você vai ter o ponto de negociar a sua compra. A partir do momento que ele fez um fundo, você tem o seu stop técnico. O que isso significa, Robson? Da onde você começar a comprar, a sua compra ela finaliza exatamente aqui, ó. Se voltar nesse fundo para perder, você tem que estopar a sua compra. Não importa se você comprou aqui, se você comprou aqui, 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 não importa. Aqui é o stop técnico. Por quê? Porque o preço está vindo para fazer isso. Se ele perde esse fundo, ele vem buscar os fundos anteriores. Beleza? Então, olha como é que foi bastante interessante esse movimento, ó. Porque essa zona, ela tinha amanhecido como suporte, gap de alta, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, gap de alta, ó. Aqui ele voltou, você mantém como uma resistência, então você tem, ó, um stop de 100, 150 pontos, né? O primeiro alvo, ó, ponto de resistência, que é a máxima do dia, já está pagando 100% do seu stop. E como a gente está buscando o movimento de pivô, né, a gente acredita que ele vai fazer o movimento de topo, certo? Que é a abertura. Então ele sobe, ele corrige, ele fez o fundo técnico para stop, te deu a compra, você tem que acreditar que o preço vai vir testar a máxima, que é o topo anterior, para que ele continue subindo daqui para cima. Entendeu? Se ele faz esse movimento e perde isso daqui, ele tem toda essa região aqui, ó, como ponto de suporte, que ele pode vir fazer esse movimento, tanto como esse movimento. Por isso que entra a questão da linha de tendência, que é o melhor ponto de venda é quando ele rompe. Ele rompeu, te fez o movimento do pullback, olha para você ver o segredo, não muda, ó. Ó, mais uma aqui, ó. Você vai ter o ponto de venda, tá? Você tem um ponto de venda aí de referência. Se ele fizesse esse movimento, né? Você tem um ponto de venda com o stop curtinho daqui para cima. Objetivo, ele tem que vir buscar o alvo, que é o fundo anterior. Então, observa. Ó que interessante. Ó, o preço deu a compra aqui, o stop estava aqui, certo? Pagou aí a compra. Ó, pagou a compra. Tá? Beleza. Ó, pagou aí essa compra. Tá? Por isso que é interessante o movimento do dia anterior. Ó. É isso. Tá? Tínhamos aqui a nossa linha de tendência. Olha que interessante. Ele testou o topo, só fez uma falha, não respeitou aqui ó, como suporte, rompeu direto, não respeitou o próximo ponto como suporte e rompeu direto, perdendo o fundo que não poderia perder. Vocês estão vendo? Então, nesse exato momento, não tem o porquê eu entrar em desespero. Eu já vi que o preço não está com força de alta. Então, ele pode fazer um movimento baixista. A partir do momento que ele perde, ó, olha aqui que vocês veem como que é surreal. Ó, tá vendo?
A linha de tendência, ó. Então ele perde. Aqui está o topo. Aqui está o fundo. Não dá para fazer nada. O que você pode fazer aqui é comprar. Não tem como. Porque ele rompeu, fez um rompimento falso, voltou. Você vai comprar com o stop no fundo. Agora, se ele rompe, volta e respeita essa linha do rompimento, né? Essa linha aqui do rompimento, ó, você vai trabalhar daí para baixo. Então aqui ele fez o quê? Ele rompeu e ele voltou, certo? Quando ele volta, ó, quando ele volta, ó, presta atenção, quando ele volta, ele não testa o topo mais, ó. Ó, tá vendo? Quem comprou tem que vir na máxima, porque ele perdeu, ele beliscou a zona que não poderia. Quando ele volta, ó, voltou perdendo fundo. Então você já tem ponto de venda. Por que você já tem ponto de venda? Porque o seu stop técnico tá aqui, ó. Ó. Esse aqui é o stop técnico. Olha como é que a região já tá tendo andamento. Ó, rompeu uma, rompeu duas, perdeu o fundo. Você tem o stop técnico, você pode vender e o seu stop técnico tá aqui. O que quer dizer o stop técnico? Se o preço volta daqui para cima, ele vem para poder romper o topo anterior, certo? E fazer movimento de alta. Aí não dá para continuar vendendo. Então é exatamente por isso que a necessidade de aguardar um stop técnico. Daí para frente você percebe que o preço, ó, ele já não teve mais força de voltar. Ele veio aqui, trabalhou, fez o fundo, ó. Varou o fundo, não voltou mais no topo, ó. Já criou uma linhazinha de tendência, ó. Voltou e perdeu o fundo. Quando ele perde esse fundo aqui, ó, novamente, ó, perde o fundo, volta para poder voltar a cair. Então, o que você tem que deduzir? Cada movimento é um movimento novo. Porém, a forma de operar é sempre padrão. Você observou que caiu, ó. Você tem ponto de venda, ó. Ponto de venda, independente de onde for, objetivo no fundo, né, como gain. Se o preço chegar aqui, você tem que estopar. Então você vai ter, ó, um stop do tipo desse tamanho, um gain desse tamanho, de imediato. Por que de imediato? Porque o preço ele precisa romper o fundo como primeiro alvo, certo? Ele precisa romper o fundo como primeiro alvo. Ele fez o fundo, armou o pivô, começou a cair, você trabalhou a venda, ele tem que romper o fundo como primeiro alvo para poder vir testar os fundos, né, anteriores, ó. Certo, pessoal? Então, ó, só disso aqui que eu passei para vocês, foi o que a gente passou na livezinha na tarde, e pegamos até um baita gain, tá? Pegamos até um baita gain, ó, foi exatamente sobre isso, ó. Olha para vocês entenderem, ó. A gente trabalhamos aqui, ó, pegamos o gain aqui à tarde, 600 pontos, né? Pegou? Exatamente por isso, ó. O preço ele estava aqui, ele perdeu, né? Ele já tinha perdido isso aqui, ó. Já tinha feito esse fundo. Esse fundo aqui que ele não poderia perder quando ele estava subindo ainda, deixou a referência de fundo, ó. Tá vendo? Então ele fez o pullback aqui e caiu. Renovou o fundo, ó. Renovou o fundo, ele volta, tinha que voltar para baixo. Tudo bem, não veio lá embaixo. Respeitou esse fundo aqui, ó. Respeitou esse fundo. Quando ele volta aqui, ó, aqui está a região de topo, ó. Então esse topo permite que o preço pode voltar até ele para voltar a cair. Esse topo aqui permite que o preço pode voltar até ele para voltar a cair. Por quê? Porque faz parte do movimento. Ó, se você pegar o contexto total em gráfico maior, você vai ver topo, fundo, topo, fundo, topo, né? Fez o topo, ele fez um fundo. Para ele continuar caindo, ele não pode romper o topo anterior, ó, que é essa zona aqui, ó. Olha aqui, ó. É essa zona aqui, ó. Então ele não poderia perder esse topo aqui, ó. Ó, esse topo aqui. Então quando o preço chegou nesse micro aqui, ó, ó, ele rompeu, tá vendo aqui, ó? Ele rompeu esse pavio, ó. Foi exatamente esse pavio. Ele rompeu. Quando ele voltou para baixo e fechou, do jeito que ele fechou aqui negativo, ó, eu falei pro pessoal, gente, 75 pontos de loss.
o lucro a gente vai ver. Ó, nós pegou um pouquinho mais para cima porque foi um gráfico de 1 minuto. Ó, tá vendo? Quando ele fechou, exatamente quando ele fechou, ó, quando ele fechou aqui negativo, ó, eu falei, mano, é isso, 75 pontos de stop. E ele ainda quase pega, você vai ver aqui, ó, realmente quase pegou, ó, esse bico que ele fez aqui, ó. Ó, para vocês verem a diferença da análise técnica, cara. O stop nosso estava aqui em cima, eu coloquei 5 pontos acima dessa máxima, tá? Então ele veio, beliscou e fez isso, ó. Aí eu pergunto, cara, ele caiu tudo isso daqui, tá vendo? Caiu tudo isso daqui, ó. Eu queria saber o porquê que ele respeitou a nossa zona de marcação, ó. Tá vendo aí, ó? Lá do começo do dia, ó. Tá vendo? Lá do começo do dia a gente tinha essa região de suporte que era a mínima do dia anterior, ó. Olha como é que o preço trabalha. Tá vendo? Ó, olha como é que o preço trabalha dentro da região. Então, cara, não é fácil da gente pegar uma venda aqui e sair aqui. Não é fácil. Mas quando você tem esse entendimento que o preço pode cair até lá embaixo, e você sabe que o preço trabalha dessa maneira, ó, você vai buscar só por gatilhos vendedores. Entendeu? Vai buscar só por gatilhos vendedores na região de topo. Foi por isso que a gente pegou essa baita pontuação. A partir do momento que desconfigurou o movimento da tendência, aí você vai precisar dar uma segurada. Isso não significa necessariamente que você vai ter que começar a comprar, né? Mas você vai analisar melhor. Por quê? Porque desconfigurou. O melhor ponto de perceber que desconfigura o mercado da tendência é linha de tendência, tá certo, pessoal? Ó, aqui, por exemplo, ó, foi muito bom essa venda, porque ó, a gente estava numa linha de baixa, tá vendo? A gente vinha dentro de um canal baixista, tá vendo aí, ó? O preço ele vinha trabalhando dentro de um canal, ó, tá vendo? Então, cara, rompeu o canal para cima, o preço vai subir. Não tem para onde correr. Entendeu? Só que, até onde o preço pode subir? Até o topo anterior para continuar caindo. Tá vendo? Então, ó, ele fez isso aqui, ó. Quando ele rompe aqui, ó, essa micro aqui, ó, foi o meu ponto de referência da venda. Então, eu poderia negociar a venda aqui. Tecnicamente, eu deixei 75 pontos, mas eu poderia, de repente, colocar um stop até maior. Se ele voltasse aqui para cima desse topo, eu estoparia, acreditando que o preço poderia fazer, né, um movimento falso e fazer o que ele fez. Agora, rompeu, tá? Vamos deduzir que ele tivesse rompido aqui onde ele rompeu, ó, o canal de baixa, certo? E ele faz o movimento de rompimento, ele volta no próprio canal e começa a subir. Aí você já tem o padrão comprador. Aquele padrão comprador, certo? Por quê? Porque ele já vai estar... epa, peraí. Vou fazer aqui de novo. Ele já vai estar fazendo o nosso padrão, um dos principais. Por quê? Porque olha aqui, ó. Ele rompe, ó. Ele vai romper a linha, voltou nas costas do canal e não voltou para baixo, começou a mostrar índice de compra, você pode trabalhar a compra, o stop no topo anterior para rompimento, e se o preço voltar para dentro do canal, perdendo o fundo que ele fez, você estopa o seu movimento de compra, certo? Então isso daí acontece, cara, várias vezes no dia, seja em linha de tendência, seja suporte e resistência, seja média móvel, seja setup, esse padrão ele se repete várias vezes ao dia, é um dos que mais tem índice de assertividade aí dentro do nosso operacional, tá certo? Pessoal, essa aqui é a base da análise de suporte e resistência, tá? Não tem nada de indicador ainda. Aqui estamos falando apenas de região ainda, suporte e resistência mesmo, tá? É sempre bom identificar esses movimentos, ó, em região com gráficos maiores, tá? Por que maiores, Robson? Olha aqui, gente. Que coisa de louco, é um absurdo, ó. Ó, vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender melhor, ó. Vamos mostrar aqui os topos anteriores, tá vendo? Aqui é um topo anterior, ó. Ó.
É um topo anterior, ponto de resistência, tá vendo? É um topo anterior, ó, ponto de resistência. No dia de ontem, antes de ontem, ó, tivemos antes de ontem, né? Foi esse dia aqui, ontem e 3 dias atrás, esse movimento aqui. Você tá percebendo que olha essa máxima aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha o dia de hoje onde veio, ó. Vocês estão vendo como é que o negócio é surreal? Então, como que eu compro, cara, o preço aqui em cima? Só se ele me der padrão de compra para cima. Abaixo disso aqui, amigo, se ele fizer isso aqui, ó, rompeu, voltou para baixo, fechando positivo abaixo disso aqui, você tem isso aqui como stop vendedor. Você precisa trabalhar na venda porque ele pode fazer isso. Tá? Rompeu o topo aqui, ele vai buscar o topo anterior. Isso daí é padrão, gente. Pode fazer que não dá erro. Tá, ó. Inclusive, eu vou até colocar uma linha nessa máxima aqui, ó, para vocês poderem ver, visualizar melhor, ó. Tá vendo aí, ó? Foi a máxima feita. De que dia que foi? Do dia 20, tá? Então, ó, o índice, ele testou os suportes, ó. Aqui tudo é zona de resistência do preço. Tá? O que vocês precisam entender? Que quando o preço estiver em andamento, evitem ficar entrando e saindo da operação. Ó, andamento, ponto de operar, 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 ponto de operar. Não importa se o preço vai subir, se o preço vai cair. Se ele chegar na região aqui, ó, fazer isso, você tem um stop na venda do topo. Se ele chegar aqui, fazer um topo, voltar e respeitar, mostrar índice de compra, você tem compra com stop aqui embaixo. E é isso. Não tem muito segredo. Tá? Estamos num gráfico de 60, você vai migrar para um gráfico menor. Tá? O gráfico de 1 minuto ele sempre vai te dar stops menores. E aí você vai ter que ficar de olho nesses próximos movimentos. Eu queria muito que acontecesse aqui algo para a gente poder pegar, mas já está aí 6 horas da tarde, tá? Depois das 4h30 aí não é legal estar operando. Mas é isso, pessoal. Tecnicamente, a base da análise gráfica. Amanhã a gente vai ver como é que vai abrir o mercado, tá? Temos aqui algumas regiões bastante interessantes. A gente consegue observar que o preço, embora todo o movimento que ele fez no dia, a tendência que ele se encontra agora é altista, tá? É altista, ó. Rompeu o topo, deixou um fundo. Então, daqui para cima, se ele fizer isso aqui, ele continua subindo. Beleza? Perdeu, testou essa resistência, voltou dessa região para baixo, você tem uma região vendedora aí para negociar, para ele vir perder esse fundo, certo? Vir testar fundos anteriores. Pessoal, essa aqui é a base do suporte da resistência, tá? Que a gente fizemos hoje. Colocam em prática. Tá certo? Coloquem em prática. Dúvida, o grupo vai estar lá exatamente para todos os tipos de dúvida que vocês tiverem. Tá? Quem está operando conta real, quem começou agora está em conta real. Quem já tem facilidade, não deixem de praticar, colocar em prática, sentir confiança em você mesmo. O que o Robson está passando, beleza, bacana, mas você precisa sentir a confiança e entender o que está acontecendo para você passar a ganhar dinheiro. Não tente ganhar dinheiro para depois aprender, porque fica caro. Então busquem aprender para ganhar dinheiro. E isso faz com que você acaba mantendo o capital de vocês, tá bom? Gente, até a próxima. Próxima live aí a gente vai estar fazendo em relação a topo e fundo, tá? Vamos falar aí, mas o próximo vídeo será ainda de suporte e resistência. E a próxima live presencial, a gente vai para topo e fundo e entramos nesse contexto para dar continuidade. Tamo junto, pessoal, lá no grupo.